Olá, muito bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor, Deus Todo-Poderoso, seja sobre a sua vida. Que Deus, nosso bondoso Pai, que é generoso, que é misericordioso, que é compassivo, que é benigno, que é o Deus fiel, que sabe das nossas fraquezas, que conhece a nossa fragilidade, que sabe das nossas limitações, porque foi Ele quem nos criou e nós somos dele. Que a graça e a paz dele, que conhece todo o nosso ser e conhece todos os seres da terra, seja derramada sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Que você olhe para Deus sempre, todos os dias. Tem uma dificuldade para ser vencida, olhe para Deus. Tem um desafio diante de você, olhe para Deus. Tem uma conquista, deseja conquistar algo, olhe para Deus. Coloque diante do Senhor toda a sua vida, todos os seus desejos, todas as suas aspirações, todas as suas intenções. Coloque diante de Deus e busca Ele, para que com a ajuda do Todo-Poderoso você venha conquistar o que você sonhou, o que você planejou. Mas acima de tudo, que você não se esqueça de colocar sempre aquilo que você planejou conquistar, colocar diante de Deus em oração e dizer: Senhor meu Deus, é o que o Senhor tem para a minha vida? É o que o Senhor planejou para a minha vida? Se é o que o Senhor planejou para a minha vida, se é o que o Senhor tem para a minha vida, meu Deus, confirma, fazendo com que tudo caminhe da melhor maneira possível. Faça tudo dar certo, em nome do Senhor Jesus. E assim nós vamos seguindo, um dia por vez, nunca querendo viver 2 dias. Tem gente que é tão ansiosa. Tem pessoas que são tão ansiosas que elas querem viver o ano inteiro em apenas um dia. Não tem necessidade disto. O próprio Jesus nos ensinou que basta cada dia o seu próprio mal. Lembra sempre disto. Basta cada dia o seu próprio mal. Por mais ansiosa que você esteja, por mais ansioso que você esteja, você consegue resolver todos os seus problemas? Você consegue solucionar todos os seus problemas, viver a intensidade que você gostaria de viver? Por mais ansioso que você esteja? De maneira nenhuma. Por quê? A ansiedade, ela não é nossa parceira. Pelo contrário, a ansiedade é nossa inimiga. Ela é nossa adversária. A ansiedade, ela tem uma função. Qual que é a função? É a função de nos oprimir, nos empurrar, nos forçar a situações que às vezes não está de acordo com a nossa capacidade. A ansiedade leva a gente a expectativas de coisas que não está de conformidade com a nossa capacidade. Nós temos talentos dados por Deus. E Ele vai fazer o quê? Ele vai, de acordo com o talento que Ele deu a você, de acordo com o talento que Ele me deu, de acordo com o nosso talento, é que Ele vai exigir de nós. Ele não vai exigir de você algo que você não tenha capacidade para poder corresponder com Ele. Ele não fará isso comigo também. Então, Ele não vai querer de nós algo que nós não estamos capacitados para oferecer a Ele, porque Ele repartiu a cada um, Ele repartiu talento a cada um conforme a sua capacidade. Você não se esqueça, na parábola dos talentos, que é uma comparação, Jesus Cristo falou desta maneira, que cada uma daquelas 3 pessoas, ou daqueles 3 homens, daqueles 3 servos trabalhadores, eles receberam com os talentos conforme a capacidade que Deus havia dado para cada um. Então, da mesma maneira, Deus faz comigo e com você. Agora, se eu começar a agir movido pela ansiedade, se você começar a agir movida pela ansiedade, o que vai acontecer conosco?
vai acontecer que a ansiedade vai estrangular a nossa capacidade, vai estrangular, porque eu vou querer fazer alguma coisa que está além daquilo que Deus espera de mim. Ou então, a ansiedade também pode agir ao contrário, ela pode produzir um efeito ao contrário. Que efeito contrário? Me impedir de desempenhar aquilo que Deus me capacitou para fazer. Então eu preciso tomar todo cuidado para que eu não deixe a ansiedade que estrangula a minha vida, que estrangula a minha capacidade, que estrangula a minha fé. Eu não posso deixar que a ansiedade dite as regras da minha vida, que ela me empurre a fazer coisas até mesmo forçadas, a fazer coisas conforme as circunstâncias do momento. Nunca haja de acordo com as circunstâncias, porque as circunstâncias são coisas inconstantes, as circunstâncias elas passam. Então nós precisamos agir conforme aquilo que Deus planejou para a nossa vida, e Ele entende muito bem de nós. Se tem uma pessoa que entende de você, que entende de mim, esta pessoa é Deus. Então nós vamos fazer muito bem para a nossa vida, nós vamos fazer muito bem para a nossa alma, nos entregando ao Senhor e submetendo-nos à vontade dEle para a nossa vida, nos libertando da ansiedade. Como que eu faço isso, meu Deus do céu? Como que eu me liberte da ansiedade? Sendo que a maioria das pessoas que habitam sobre a face da terra, elas são pessoas ansiosas, elas são pessoas que vivem com o potencial estrangulado, exatamente por causa da ansiedade. Como que eu me livro deste mal que assolam as pessoas, que levam até as pessoas a cometer o suicídio? Porque a ansiedade cobra tanto dela, exige tanto dela, que ela não está capacitada para poder corresponder com a ansiedade, e por não corresponder com as exigências ou que a sociedade está fazendo, a exigência da sociedade para com ela, ou a cobrança da sociedade, ela não está em condição de corresponder com a cobrança da sociedade, ela não está em condição de corresponder com a cobrança da ansiedade. E aí ela fica descompensada, ela entra em desespero, e entrando em desespero, muitas têm aumentado assustadoramente o número de pessoas que têm cometido suicídio, e o número de pessoas que tentam se suicidar, tudo estranguladas. Por quê? Pela ansiedade. Então que nós não venhamos fazer isso com a nossa vida, ela é preciosa, e nós temos que nos amar. Como o Senhor Jesus falou, que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Mas se eu sou uma mulher ansiosa, eu não vou conseguir amar a Deus acima de todas as coisas, porque uma pessoa ansiosa, ela coloca as coisas na frente de Deus. Então, se eu for uma pessoa ansiosa, eu não vou amar a Deus acima de todas as coisas. Aí já estou errando. E além de não amar a Deus acima de todas as coisas, eu não vou conseguir amar a mim mesma, porque eu não vou me preservar. Eu não vou conseguir me preservar, porque eu estou sendo guiada por um sentimento ruim, um sentimento que me empurra a fazer coisas ou querer coisas que eu não estou com condições de fazer, que eu não estou com condições de obter. Então eu preciso tomar esse cuidado, porque se eu estou me estrangulando, é porque eu não me amo. E se eu não me amo, é porque eu não aprendi a me amar. Não aprendi a me amar porque muitas vezes eu me deixei levar pela opinião que as pessoas têm a respeito da minha pessoa. Ou seja, eu não tenho personalidade, eu não tenho personalidade própria, eu não tenho domínio próprio. Eu me deixo guiar por aquilo que as pessoas falam, por aquilo que as pessoas pensam. Isso não é bom para mim, isso não é bom para você. Nós deixarmos nos guiar pelo que as pessoas pensam, nós fazermos o que as pessoas falam para fazer. E a nossa capacidade, e o nosso raciocínio, e o nosso poder de decisão, como é que fica? Então nós precisamos rever algumas questões da nossa vida que tem nos emperrado e nos levado a nos sentir pessoas o quê? Pessoas frustradas, fracassadas, e que chega no final do ano, ao fazer ali, digamos, um balanço, um apanhado do que foi feito durante o ano, e a pessoa fica desesperada, porque ela não conseguiu nada
do que ela havia planejado. E com isto, o diabo vai usar esta fragilidade para dizer para a pessoa: você é incompetente. Ou então para dizer para ela: cadê o Deus que você serve? Onde está o teu Deus? Por que ele não te ajudou? Olha lá o fulano de tal, ele conseguiu e você não conseguiu. Aí a pessoa começa a se comparar, ela começa a se comparar e ela mesma acaba se colocando em um jugo desigual. Então nós precisamos tomar cuidado para que isto não ocorra com a nossa vida. Primeira coisa, eu preciso estar agradecida a Deus pelo que Ele tem me dado, pelo que Ele tem feito na minha vida e pelo que eu conquistei até aqui. Se eu não conquistei nada de material, mas eu estou viva, glória a Deus, então eu vou celebrar a minha vida. Eu vou celebrar a graça que eu alcancei de Deus, de ter vencido os dias maus e de ter chegado até aqui. Só de ter chegado até o dia de hoje já é uma bênção, já é uma conquista. Para e pense, quantas pessoas da sua idade, da nossa idade, que não conseguiram chegar até aqui, e quantos que estão lutando para poder conseguir sobreviver. Quantos que estão agora lutando pela própria vida, literalmente falando, às vezes lá em uma UTI, cheio de aparelhos para conservá-la viva, lutando pela vida, e não podem fazer nada se não depender dos médicos e da graça e da misericórdia de Deus. Se Deus permitir, elas continuarão vivas, mas se Deus não permitir, a história delas acabam ali. O que adiantou a ansiedade? O que adianta a ansiedade? Então não adianta nada. O que nós temos que fazer é nos colocar em um jugo que nos favoreça. E qual que é o jugo que nos favoreça? É o jugo do nosso Senhor Jesus. Nós lemos no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, e a partir do verso de número 28, o glorioso convite do nosso Senhor Jesus, para nós nos libertarmos da ansiedade, da opressão, do medo, das incertezas, para nós nos libertarmos desses inimigos que não estão longe, que muitas vezes eles estão dentro de nós, armazenados nas nossas mentes, acumulados em nossos sentimentos, em nossos corações, na nossa mente e nos nossos corações. Essas coisas que nos prejudicam, Jesus nos faz um convite para que nós nos entreguemos a Ele, para que Ele nos liberte deste inimigo que está interno, que nos impede de alcançar aquilo que o Pai das luzes, o nosso poderoso Deus, preparou para nós. Mateus capítulo 11, a partir do verso 28, está escrito: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isto é maravilhoso. Olha que convite poderoso. Vir até Jesus, primeira coisa, vir até Ele e receber a salvação. Que bênção! Chegar até Jesus para receber a salvação. Quando Ele disse isto, Ele ainda não havia ido para o Calvário, ainda não havia chegado a hora. O seu ministério, que durou cerca de 3 anos, o seu ministério glorioso, que durou cerca de 3 anos, estava praticamente começando naqueles dias. E o que ele via sobre a face da terra? O que ele via na sua própria nação? Um povo cansado, oprimido e esmagado pela ansiedade. Um povo religioso ao extremo, que reunia os sábados, todos os sábados, para ouvir a explicação da lei de Moisés. Um povo que tinham várias festas para poder realizar no decorrer do ano, que iam para Jerusalém, para participar das festas que ali eram realizados no templo. Um povo que estava o tempo todo pensando em alguma coisa relacionada com a sua lei, relacionado com os mandamentos de Deus, relacionado com ao seu estilo de vida. Mas um povo cansado,
um povo oprimido, um povo sem esperança, porque ele conhecia os corações. Ele não julgava pela aparência, porque Deus não julga por aparência, mas ele analisava o coração. E quando ele fazia o quê? Quando ele colocava diante daquelas pessoas, uma ideia, ou quando ele apresentava aquelas pessoas que estavam em volta dele, que estavam ouvindo a ele, quando ele apresentava a elas a realidade, ele apresentava de acordo com aquilo que ele via nos corações daquelas pessoas. E o que a realidade daquelas pessoas apresentava para o Filho de Deus, que veio buscar e salvar o que estava perdido? Apresentava pessoas cansadas, pessoas sobrecarregadas, extremamente religiosas, mas que não tinham vida em si, que estavam mortas em seus delitos e nos seus pecados, e que viviam constantemente oferecendo animais em sacrifício, mas terminavam de fazer o sacrifício no templo, continuavam cansadas, sobrecarregadas e oprimidas. Aí o que Jesus faz? Ele chega e chama estas pessoas para vir até ele e receber a salvação. Não era um rótulo de religião, não era o rótulo da religião do judaísmo, não era nada que estava relacionado com o que fazer, manusear alguma coisa, fazer um sacrifício, fazer isto e mais aquilo. Não, era para vir até ele, ouvir o que ele tinha a dizer, ouvir as palavras do reino de Deus e aceitar a salvação trazida dos céus por ele, trazida do trono de Deus. Era isso que ele fazia: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, para receber o quê? Olha o que ele oferece: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então ele oferecia o quê? Alívio para aquelas pessoas, um novo estilo de vida, um estilo de vida liberto daquela opressão que a lei impunha sobre eles. A lei era dada por Deus? Sim, era dada por Deus. A lei era boa? Sim, a lei era boa. Mas a lei, ela era provisória. Ela foi dada por Deus lá no Sinai, mas ela foi dada a Moisés, mas ela tinha um tempo determinado para encerrar. O período da lei, um dia, iria encerrar. Porque na verdade, o que Moisés ensinou aos filhos de Israel, na lei passada por Moisés, que nós lemos nos 4 primeiros livros da Bíblia, tá? A partir do livro, principalmente a partir do livro de Êxodo, quando eles já são tirados do Egito. Então a lei que Moisés dá, que está escrito a partir do livro de Êxodos, tá? Êxodos, Levítico, Números e Deuteronômio, que significa até a repetição da lei. Então a lei que Moisés deu para eles, para a nação de Israel, ela tinha o tempo determinado, o tempo para começar. Começou ali, quando eles saíram do Egito, lá quando chegaram, lá no Monte Sinai, começou ali a lei, e que teria um tempo determinado para ela vigorar, e ela vigorou até João Batista. E qual foi o resultado da lei? Eles praticaram a lei, eles faziam o que a lei mandava, eles ofereciam os sacrifícios, eles participavam das festas, mas continuavam cansados e sobrecarregados. Em uma das festas, eles estavam tão cansados e sobrecarregados, além disso, ainda estavam com sede na alma. Haviam participado da festa, mas continuavam com a sua alma sedenta. No Evangelho de João, Jesus fala: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. No último dia da festa, Jesus se pôs diante deles e falou para eles: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Aquele que tem sede, vem e beba. O que ele tinha para oferecer? A água viva, o Espírito Santo de Deus, que sacia a fome e a sede da nossa alma. Então ele estava falando a respeito do Espírito Santo, que ele daria às pessoas que viriam até ele, para que elas não fossem mais vazias, para que elas não vivessem ansiosas,
amedrontadas pelo diabo. O diabo batia o pé e elas saíam correndo. E elas ficavam atordoadas. Então Jesus estava trazendo para eles um novo estilo de vida. Vinde e aprendei, vinde e recebei. Primeira coisa, vinde e recebei. Receber o que? A salvação das suas vidas. A salvação eterna. O que que as pessoas querem? Elas querem viver eternamente. Então ali naquele dia Jesus estava chamando eles, primeira coisa, para receber a salvação. Eu sou o Salvador. Eu vim aqui exatamente para isso. Vocês estão cansados e sobrecarregados? Então vinde a mim. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Então era um convite para eles serem aliviados daquela vida cansativa, daquela vida de ritos, daquela vida de observações que não satisfazia a alma. Agora veio ele, o profeta que Moisés falou, que Deus levantaria no meio deles um profeta maior do que ele, do que Moisés, e a este profeta os filhos de Israel deveriam dar ouvidos. E ali estava ele, o profeta. Ali estava ele, o prometido, o Messias, o enviado de Deus para a nação de Israel. Miqueias havia dito, escrito no capítulo 5, no verso 2, que a virgem daria luz, a virgem conceberia, a virgem daria luz, nasceria o Salvador. Então ele havia nascido assim. A história já estava sendo escrita, a história real, o que o profeta havia dito agora já era realidade. Jesus havia nascido desta maneira. A virgem concebeu. O Espírito do Deus vivo, do Deus de Israel, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, havia vindo sobre a virgem, conforme o profeta Miqueias havia profetizado. A virgem havia engravidado, o filho havia nascido. Isso foi provado para o povo de Israel, quando aqueles reis, os magos do Oriente, foram até Herodes, perguntando para ele, onde estava o recém-nascido rei dos judeus? Porque nós vimos o seu sinal, nós vimos a estrela que era o sinal de que ele havia nascido. Então, isto provou para eles que o Cristo havia nascido. E agora ali Jesus estava diante deles. Já não era mais o menino que o Herodes tentou matar, mas já era um homem com maioridade, acima de 30 anos, pregando o evangelho. Havia sido conhecido durante os anos da sua vida como o filho do carpinteiro, como o Jesus, filho do carpinteiro, mas ele na verdade era o Messias de Israel, era o ungido que estava ali, completando a sua maioridade, a maioridade do judeu. Ele sai pregando o evangelho. Que evangelho? A boa notícia. Que boa notícia! O que Deus prometeu, Deus cumpriu. Antes era apenas a profecia do Moisés, que Deus suscitaria um profeta maior do que ele. Agora é realidade. Antes era apenas a profecia do Miqueias, que a virgem conceberia, e a virgem havia concebido, e o menino havia nascido, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o príncipe da paz, o pai da eternidade, o príncipe da paz, havia nascido, e ali estava diante deles, e chamando-os para a salvação, para uma nova vida, para um novo tempo, para um viver glorioso, não mais aquela vida de opressão, não mais aquela vida de religiosidade, mas uma vida de andar com Deus, de ter Deus habitando nela, habitando nele, naquele homem que atendesse o seu convite, naquela mulher que atendesse o seu convite. Ele estava convidando-os não para ser uma pessoa religiosa, mas para se transformarem na habitação de Deus, para se transformarem na morada de Deus, no templo do Espírito Santo, como Paulo escreveu, para ter em si o Espírito de Deus, como ele falou para a mulher que ele encontrou lá no poço de Jacó, a mulher samaritana. Ele falou para ela: ó mulher, se você souber quem é que está te pedindo dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Então ali estava ele, o prometido de Deus, para poder mudar a história da vida daquelas pessoas. E o convite foi estendido para nós: vir e receber a salvação.
A lei estava limitada aos judeus e aos que se tornasse judeus, que se rendesse ao estilo de vida, que se tornasse judeu ou um fariseu, né? Conforme Jesus falou, que muitos deles esforçavam para poder pegar um gentil ou qualquer pessoa lá e transformar num fariseu, que era... O que era o fariseu? Era um grupo de pessoas, que era um grupo de homens poderosos, que eram políticos, que governavam, que eram zelosos pela lei, eram zelosos da lei de Moisés, eram zelosos das coisas de Deus, e eram pessoas que ou era judeu, ou era simpatizante, ou se tornava judeu pela prática pela prática da lei do judaísmo, pela prática do estilo de vida dos judeus. Então eles faziam de tudo para pegar uma pessoa e transformá-la num fariseu, para transformá-la numa pessoa que adotasse o estilo de vida dos judeus. Mas aquela pessoa, depois que ela era transformada em um judeu, por ele ter aceitado o estilo de vida dos judeus, por ele aceitar a prática da lei mosaica, por ele aceitar a viver como se fosse um judeu, depois que aquela pessoa era transformada num fariseu, ele se tornava... Jesus os acusou dizendo que é aquela pessoa que eles haviam esforçado tanto para transformá-la em um discípulo deles, praticando o que eles praticavam, guardando a lei como eles guardavam. Aquela pessoa que havia sido treinada para ser igual a eles, depois dela ter alcançado o objetivo deles, dos judeus e dos fariseus, aquela pessoa se transformava em filho do inferno, não em filho de Deus, em filho do inferno, 2 vezes pior do que eles. Então eles davam uma volta no mar para fazer um fariseu, e depois que o fariseu era feito pelo ensinamento dos judeus, aquele fariseu que era um gentil transformado em judeu, ou que aderiu ao judaísmo, era transformado em filho do inferno, 2 vezes pior do que eles. Ou seja, não transformava em filho de Deus, mas transformava em filho do inferno. E com isto as pessoas ficavam cansadas e oprimidas, e não eram salvas, se transformavam em inimigas de Deus. Ao invés de se transformarem em amigos de Deus, se transformavam em inimigos de Deus, religiosos, observadores da prática da lei, mas não dos mandamentos do Senhor para agradar a Deus, mas sim para agradar aquilo que aquelas pessoas faziam. Mas chega Jesus oferecendo para eles uma nova vida, para que eles viessem e recebessem o que mesmo? A salvação, para deixarem de serem filhos do diabo e se transformarem em o que mesmo? Em filhos de Deus. Como nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 1, veio para o que era seus, mas os seus não o receberam, mas todos quanto o recebeu, foi-lhes dado o que mesmo? O poder de serem feitos filhos de Deus. Então olha que proposta maravilhosa de Jesus. Os judeus, eles faziam as pessoas se transformarem em filhos do inferno. Jesus fazia as pessoas transformarem em filhas de Deus. Ele faz as pessoas transformarem em filhas de Deus. Como? Quando elas aceitam Ele na sua vida, quando elas creem nele, quando elas o recebem como seu Salvador. Então o convite dele aqui, que nós acabamos de ler hoje, em Mateus capítulo 11, a partir do verso 28, primeira coisa, era para as pessoas serem salvas, para elas terem em si a presença de Deus, não terem um rótulo de religiosidade, não ter uma aparência de religiosidade, mas praticarem atos de justiça, para serem parecidos com o Senhor Jesus. Veja isso que ele diz: vinde e aprendei de mim. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. No verso 29 ele fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Oh, que coisa tremenda, olha que coisa tremenda, oh, coisa maravilhosa. Ele estava chamando as pessoas para serem o quê? Discipulados por ele, para serem ensinados por ele. Como eu disse a você, os judeus, os fariseus, pegavam um gentil e os transformavam em judeu ou em fariseu, e eles se transformavam em filhos do inferno, 2 vezes pior do que eles. Agora Jesus chama as pessoas
para aprender com ele, para um discipulado, para se tornar discípulo dele, para ser ensinado por ele, para tê-lo como seu mestre, como seu Senhor, para que ela fosse libertada daquele mal que eu citei para você no início, da opressão provocada pela ansiedade, porque elas eram pessoas religiosas, mas elas não tinham vida de Deus em suas vidas. Agora o que é que ele fala? Ele chama as pessoas para poder aprender. Vinde e aprendei de mim. Vinde e aprendei de mim. Então ele chama as pessoas para aprender com ele. Você não precisa aprender mais com os fariseus, não precisa aprender mais com os mestres lá. Vinde e aprendei de mim. Eu trago novidade, eu trago coisa boa para vocês. Vinde e aprendei de mim. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é o que mesmo? O meu fardo é leve. O meu jugo é suave. Vinde e aprendei de mim, porque eu sou manso. Ao contrário dos escribas, ao contrário dos doutores da lei que eram bravos, estavam sempre procurando alguém que não cumpria a lei para poder matá-lo, como no caso da mulher adúltera, que eles a pegaram no flagrante e levaram até o Senhor Jesus quando ele estava ensinando no templo, como nós lemos em João 8. Eles levam a mulher, mas eles não estavam nem um pouco preocupados em guardar a lei, porque eles haviam se transformado em pessoas hipócritas. Tanto que eles não estavam preocupados em guardar a lei de Moisés, eles não estavam nem aí para a lei, que eles não levaram o homem que foi pego junto com a mulher, levaram apenas a mulher. Ora, se a lei punia os dois, mandava punir os dois, porque nos 10 mandamentos diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Onde estava o homem que estava cometendo adultério com aquela mulher? A mulher, talvez o homem não fosse casado, a mulher, ela ia, porque ela estava cometendo adultério, porque ela estava adulterando contra uma aliança que ela tinha com o seu marido. Ela tinha uma aliança de casamento e ela estava cometendo adultério. Mas onde estava o homem que desejou, que cobiçou a mulher do seu próximo? Onde estava ele? Então por aí você pode ver que eles não estavam preocupados em guardar a lei, porque eles não estavam nem aí com a lei de Deus. Eles queriam satisfazer os seus interesses. E os interesses dele qual que era? Era dominar, era ser os líderes da nação, é estar por cima, é ser visto como os principais, como os mandatários da nação naquela época. E não satisfazer a vontade de Deus, e não satisfazer a justiça divina. E lá vinha Jesus agora, chamando aquelas pessoas para aprender dele, para se tornar discípulos dele. Eles seriam ensinados por ele, eles teriam o próprio Filho de Deus como mestre e Senhor. Eles estavam sendo chamados para quê? Para vir de servir a Deus em igualdade com o Senhor Jesus. O meu jugo é suave. O que é o jugo? O jugo é aquele aparelho que era usado por eles, muito conhecido na época. O aparelho para poder fazer o quê? Para colocar uma junta de animal. Então era preciso um aparelho que nós conhecemos quase hoje, nos nossos dias, no nosso tempo, quase que não se usa mais. Esse tipo de aparelho, a canga ou o jugo, que era utilizado para aparelhar 2 animais. Para colocar 2 animais para formar uma junta, e aqueles 2 animais que formavam a junta com o outro animal, eram colocados o quê? Um jugo sobre eles, que era a canga, e ali era engatado. Aquela canga tinha um engate. Imagina você o engate que nós temos nos carros. Então aqueles 2 bois, eles eram a força que ia puxar o carro. Então era colocado sobre eles o jugo, a canga, e aquela canga tinha um engate. O engate era para poder colocar, colocar o carro. Era para o carro ser puxado pelos bois, levando o fardo. Então agora você entende melhor o que é o jugo. Então é só você pegar o engate que coloca no carro. Aquele engate representa o quê? Onde vai colocar uma carretinha, digamos assim,
assim, para que aquela carretinha seja colocado dentro dela o quê? O fardo que aquele carro vai puxar através daquele engate. Assim era aquela situação. Então Jesus estava chamando as pessoas para entrar no jugo dele, para estar em igualdade, ou seja, colocar sobre os ombros delas o mesmo que Jesus tinha sobre ele, o jugo suave, um fardo leve. Então elas estavam sendo chamadas para uma nova vida, para um recomeço, para viver plenamente, para não carregar aquilo que os homens achavam que elas deveriam carregar, mas para carregar aquilo que Deus, com justiça eterna, colocaria sobre elas, ou seja, o jugo do nosso Senhor Jesus, vir ser ensinados por Ele, vir ser o quê? Vir ser guiados por Ele, servir a Deus de igualdade com o seu Filho Jesus, no mesmo jugo. Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então era isto que Ele estava oferecendo para as pessoas naqueles dias, e é o mesmo que Ele oferece para nós hoje. Então, assim como as pessoas rejeitaram Jesus Cristo naquele dia e achavam que ele era falso profeta, que ele era endemoniado, que ele era um louco, que ele era um aventureiro, e não o que a Bíblia, que a palavra de Deus, que as sagradas escrituras diziam que ele era. Ele era o profeta, ele era o nascido da virgem, ele era o Messias enviado dos céus exatamente para salvá-los, mas eles não conseguiam entender isto, não conseguiam receber isto da parte de Deus, e com esta recusa, com essa rejeição, eles permaneceram cansados e sobrecarregados. O mesmo que acontece nos dias atuais. Jesus Cristo, como nós lemos em Hebreus capítulo 13, verso 8, ele é o mesmo ontem, hoje, o será eternamente. Mas se hoje você ouvir a voz do Filho de Deus e não atender à voz do Senhor, você está recusando uma vida justa. Você vai estar recusando, a pessoa recusa a vida justa, a vida ensinada pelo Senhor Jesus. Ela recusa a vida de servir a Deus em igualdade com o seu Filho, ser igual a ele. Aliás, Paulo falou sobre isso em Romanos capítulo 8, que o maior plano de Deus é que nós cheguemos à estatura do Filho de Deus. Esse é o maior plano de Deus para mim e para você, que nós cheguemos à estatura do Filho de Deus. E é esse o plano do Senhor. Então a pessoa, ela vai cometer suicídio, ela vai matar outras pessoas, se ela recusar o convite do Senhor Jesus, porque aqueles que têm Jesus têm vida, mas quem não tem Jesus continua morto nos seus delitos e pecados. Apesar de ter vindo, apesar de chegar no final do ano, no mês do Natal, as pessoas comemorarem o Natal, mas se elas não receberem Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, elas continuam mortas em seus delitos e pecados e arrastando o jugo de Satanás, carregando o fardo de Satanás, que é o fardo do medo, o fardo da ansiedade, o fardo da derrota, o fardo da condenação, porque quem não crê no Filho de Deus, permanece sobre ele a ira de Deus. Isso não é o que eu, pastora Carmen, estou querendo falar para você, é o que a Bíblia Sagrada, é o que a palavra de Deus diz para nós, que aqueles que têm o Filho de Deus têm a vida eterna, mas aqueles que não têm o Filho continuam mortos, e a ira de Deus permanece sobre eles, e aí continuam sendo escravizados por Satanás, continua no jugo opressor, continua carregando o fardo do inimigo. Então o convite de Jesus Cristo é exatamente este: vinde a mim e eu vos aliviarei, vinde e aprendei de mim. Eu sou manso, eu sou humilde de coração, eu não vou levar vocês a ser filhos do diabo pior do que vós, mas eu vou levar vocês a serem filhos de Deus, filhos amados, filhos do reino, filhos para herdar a vida eterna. Este é o convite de Jesus. Ora, só uma pessoa louca, só uma pessoa perdida completamente no seu entendimento, que não aceita a ingerência de Deus, ou não aceita a gestão de Deus, não aceita a interferência de Deus na sua vida, é que vai tratar a Bíblia, vai tratar Jesus Cristo como se ele fosse um louco, como se ele fosse um maluco que veio com uma mensagem boa, mas que só não passou disso.
um bem-intencionado ou um mestre, como disse Nicodemos, sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Não adianta reconhecer isto, não adianta dizer que Jesus é lindo, iluminado, um espírito iluminado, que ele é luz. Não adianta você reconhecer isto, isso não muda o seu status. O que muda o seu status é você ouvir o convite de Jesus Cristo e recebê-lo como seu Salvador. É você ouvir o convite de Jesus Cristo e vir aprender dele, e vir ser discipulado por ele, e vir ser ensinado por ele, e vir aceitar o jugo dele, e se colocar no jugo com ele, ou seja, começar a andar em igualdade com ele. Ele é o Senhor, mas eu sou membro do seu corpo. Por que eu sou? Porque eu aceitei as ordenanças dele para a minha vida, porque eu aceitei como Senhor, eu recebi como meu Salvador, como enviado de Deus para me dar vida. Eu aceitei esse convite, eu estava sobrecarregada, eu estava cansada e sobrecarregada, eu vim até ele, ele me aliviou, eu aceitei a salvação, eu não me transformei em filha do inferno quando eu vim até ele, eu fui transformada em filha de Deus, porque todos aqueles que o receberam, foi dado a eles o poder de serem feitos filhos de Deus, de viver igual Jesus, de ter a vida do Cristo, do Filho do Deus vivo em si, em nós. Eu tenho a vida de Cristo em mim, você tem a vida de Cristo em você, você vive no jugo dele, desde que você aceita ele como seu Senhor e Salvador. Pastora Carmen, eu aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, mas eu ainda não me libertei da ansiedade, eu ainda não me libertei da angústia, eu ainda não me libertei da amargura. Então clame a ele, clame ao Senhor: meu Deus, me liberta desta angústia, me liberta desta amargura, tira da minha vida a ansiedade, que eu aprenda a depender do Senhor, que eu não faça a minha vontade, que eu não queira continuar carregando o fardo pesado, que eu não queira continuar no jugo de Satanás, mas que eu queira o jugo suave de Jesus Cristo, que eu queira o fardo leve do Senhor, e o meu fardo pesado eu entrego para o Senhor, para que o Senhor o carregue para mim. Eu quero viver a glória do Senhor, é a plenitude do Senhor, é a bênção do Senhor, é a vida abundante que o Senhor conquistou para mim. Com certeza você terá isto, porque é isto que ele promete, e é isto que ele dá. Eu quero agora orar com você. Querido Deus e amado Pai Celestial, louvado seja o teu nome por esta perfeição, por esta obra perfeita, a obra do Senhor na nossa vida por intermédio do teu Filho Jesus Cristo, que veio para nos libertar do opressor, que veio para tomar o nosso fardo pesado, para nos libertar do jugo opressor, do jugo que fere os nossos ombros, do jugo que nos machucam e que nos condenam à ruína. Meu Deus, obrigada por esta obra maravilhosa, obrigado por esta perfeição, porque a obra que Jesus Cristo fez é uma obra perfeita, porque além de nos salvar, nos ensinar, nos colocar, meu Deus, no mesmo jugo dele, ele também nos dá o privilégio de ser novas criaturas e de ir morar com o Senhor nos céus, no paraíso. Pai Celestial, que o Senhor abençoe esta pessoa cansada, oprimida, essa pessoa deprimida, essa pessoa ansiosa, que não tem conseguido enxergar, meu Pai, o que Cristo trouxe para ela, que não tem conseguido crer, que não tem conseguido viver a plenitude do teu poder, que não tem conseguido acreditar que ela está livre, porque o Filho de Deus a libertou. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor coloque a fé, a esperança e o amor do Senhor neste coração, para que essa pessoa não viva mais oprimida, não viva mais ferida, não viva mais, Senhor, com sentimento de fracasso, com sentimento de derrota, com sentimento de medo, sempre apreensiva, sempre insegura. Meu Deus, liberta esta pessoa, que ela confie no Senhor, que ela entregue nas tuas mãos o fardo pesado, o fardo que ela tem carregado, e que ela aceite o jugo de Jesus Cristo, que ela aceite o fardo leve e viva uma vida abençoada, liberta de todo o poder maldito
maldito, de todo poder maligno, de toda condenação, em nome do nosso Senhor Jesus. Ó meu Deus, que o Senhor derrame na vida desta pessoa o Espírito do Senhor, que a Senhora revista com o teu poder, com a armadura do Senhor, e que ela não seja mais uma pessoa angustiada e ansiosa, mas uma pessoa abençoada, livre, esperando no Senhor, declarando a fé no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso, declarando que Jesus Cristo é o pastor da sua vida, que deu a vida por ela. Pai, nós pedimos isso para a tua glória, nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus, e nós temos certeza que o jugo já está sendo despedaçado, que o fardo pesado já foi entregue nas mãos do Senhor, que ela já foi liberta, já recebeu o jugo suave, já recebeu o fardo leve do Senhor Jesus, já está abençoada. Com esta certeza, meu Deus, nós te agradecemos a ti, dando ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor, hoje, sempre e sempre. Amém. Muito bem, Deus te abençoe. Tenha fé, tenha esperança e tenha o amor de Deus no seu coração. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço, e que se você tem sido abençoado com os nossos vídeos, com as nossas mensagens, a mensagem de Deus, porque o que nós transmitimos para você é a palavra de Deus. Eu não prego a mim mesmo, eu prego a Jesus Cristo crucificado e ressurrecto dentre os mortos, como nosso Senhor e Salvador, o nosso guia eterno, aquele que nos conduz de vitória em vitória. E se essas mensagens têm abençoado a sua vida, compartilhe com outras pessoas e que elas também sejam abençoadas. Deus abençoe você, fique na graça e na paz do Senhor, e até o nosso próximo encontro.